Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Querigma Talk, esse podcast que a cada episódio traz um anúncio extraordinário. Eu sou o Bruno e tô com meu brother Ronaldo. Fala aí galera, muito bom estar com vocês em mais um episódio. Acabamos de saber que estamos com o primeiro campeão mundial aqui com a gente. Brabíssimo, já veio com a resposta certa, já comecei daquele jeito, o coração já tá pulsando verde Até aqui. anima, né? É, não, ainda mais, só tem corintiano e São Paulino nesse podcast, cara. É, E vem de convidado, né? é que nem todo mundo que a gente traz se libertou de tudo, né? É. Alguns ainda É tem um processo, é um processo difícil, longo. Mas a gente respeita, ajuda, né? Sim, e eu creio que no dia que nós encontraremos com Cristo, É. todos seremos do mesmo time, né? Aham. Palmeiras. É. Verdinho ali, né? Nos campos verdejantes, É isso. lá da Mansão Celestial. É isso. Então, muito bom, Brunão, tá aqui. Eu já quero apresentar o nosso convidado, posso? Bora, a gente tá com expectativa, porque foi indicação, a gente já sondou, já fez todo o A lição de patrulhamento. casa, é. Vambora. Quando é indicado assim, a gente sabe que vem coisa boa. Galera, tá aqui com a gente Daniel Muniz. Ele é um jovem, tem 25 anos, é um ex-atleta, vai contar a história dele. E ele precisou realizar uma transição de carreira e hoje atua no mundo dos negócios como CEO de uma empresa de marketing e estratégia de negócios. E nesse processo ele passou a conhecer mais a Deus e cultiva a cultura do reino onde atua. Daniel Muniz, bem-vindo. Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Grande prazer você receber esse convite, também da doutora Maria Angélica que passou aqui antes. Quando ela me contou um pouco do propósito de vocês, eu me animei na hora, meu espaço na agenda, falei, vou lá sim, vamos plantar mais uma semente, o que a gente puder servir, contribuir na vida das pessoas, estarei aqui à disposição. Muito bom. Obrigado por ter aceitado. Isso aí. Bom, a gente sabe um pouquinho de você, mas eu acho que para a gente começar, a gente poderia ir para uma pergunta que muitas pessoas se fazem para si mesma, ou quando vê alguém que cresceu na vida, deu certo, fazem essa pergunta. Daniel, o que é vencer na vida para você? Cara, pra mim, vencer na vida, tudo que eu vou responder, eu vou tentar puxar sempre pra referência maior que é Jesus. Certo. Então, pra mim, vencer na vida é uma pessoa que viveu a vida dela alinhado com aquilo que Deus tem para ela, alinhou a vida dela com o propósito de Deus na vida dela. Então, acredito muito naquela frase que tá na Bíblia que diz o seguinte: para você, tudo que você for fazer como para o Senhor. E aí depois tem outra que diz o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que agem segundo o seu propósito. Então, para mim, uma pessoa que venceu na vida é uma pessoa que trilhou a vida dela com o propósito alinhado com o de Deus. Muito Aí bom. eu não mensuro por resultado financeiro, aí seria sucesso financeiro, sucesso material. Mas na vida, pra mim, isso é uma referência de sucesso. Muito bom. Que legal, porque não é isso que a maioria das pessoas falam, né? Porque, Sim. assim, tô levando pro mundo no geral. As pessoas imaginam que quando elas tiverem poder de comprar o que elas quiserem, quando elas tiverem com uma quantidade de filhos, com o esposo ou marido, esposa ou marido, né, que querem, aí ali ela já tá começando a vencer na vida, né? Sim. Mas a gente entende assim, né, como você falou, que sem Cristo, assim, todas essas coisas são até legais, mas são tão passageiras e tão rápidas, Sim. que será que venceu mesmo, né, Daniel? Aí que Exato. fica a pergunta, né, cara? Vem aquilo, o que adianta você conquistar o mundo e perder a sua alma? E perder sua alma. Então, acho que na vida, falando assim, da pergunta, pra mim é isso. Aí, dentro da que a pessoa vai trilhar, cara, Deus vai ter um propósito para cada um. E aquele propósito vai ser cumprido a partir do momento que eu me alinho com aquilo ali. Eu vou ter que desenvolver habilidades, competência, honrar talentos, talvez conhecer outras pessoas, entender os tempos de cada coisa, os ciclos de cada coisa. Mas ao final da vida, cada um, dentro daquilo que foi confiado, se cumpriu aquilo, teve sucesso. Sim, e é muito interessante essa sua fala, porque se a gente parar para pensar, Jesus vem e fala que toma os fardos, né? E para você, para mim, sempre soa como um peso essa questão de vencer na vida. Porque você para pra pensar e fala, bom, para vencer na vida eu tenho que ter um bom emprego, tudo que o Ronaldo falou aqui. Quando Jesus vem e fala, esse fardo é meu, você fala, então, o que é vencer na vida, então, é eu conhecer Jesus e entregar tudo aquilo que tá no meu coração para ele.
E isso tira esse fardo. Tira. Isso é muito gigante. E aí te deixa até mais leve para lutar por outras coisas, né? Exato. Você lutar por um bom emprego, um bom salário, progredir financeiramente e na família também. Então, você tira um peso quando a gente coloca que, cara, qual que é o real motivo? Para que eu tô aqui? Ah, é para Cristo, é para honrar a Cristo, é para conhecer mais dele. Deixa tudo mais leve. Exato. Eu acho que se a pessoa tiver na cabeça dela que qualquer lugar que ela esteja, o que ela for fazer, primeiro que seja feito para o Senhor, não para o homem ou para a empresa e tal. Eu trabalho com pessoas fenomenais, onde na Core Educação, por exemplo, com o Elias, com o Fábio, uma equipe sensacional. Mas toda vez que chega alguém novo lá, que eu vou ter o primeiro contato, que eu vou conversar, igual eu tive ontem mesmo, a gente foi fazer uma comemoração e antes chegou um colaborador novo. Falei, cara, aqui é uma empresa que tem muita oportunidade de crescimento, não é uma empresa que está há 100 anos no mercado. Então tem muita oportunidade. Só que você está aqui não para trabalhar para mim, para o Elias, para o Fábio, para o Core, não. Em primeiro lugar, você vai ter que honrar aquilo que está sendo confiado e fazer como se fosse para Deus. Então você não vai fazer por excelência, não é nem pela sua família em primeiro lugar, é para Deus. Então se você for fazer aquilo ali, for fazer de qualquer jeito ou qualquer coisa, você não está desonrando a minha vida, do Fábio, do Elias ou da empresa. Você está desonrando a Deus. Porque todas as pessoas que passam ali foram selecionadas, foi te confiado aquilo ali. Então se foi te confiado essa semente, o primeiro passo é honrar ela. E aí, depois disso aí, você consegue, e conforme você vai se capacitando, você vai sendo confiado mais, e aí você vai crescendo. Então, lá a gente pauta totalmente isso. No sentido financeiro falando, lá a gente usa muito a parábola dos talentos, né? Então, financeira, para nós, aquilo ali é o que a gente é o mapa para crescer na nossa empresa. É meritocracia total. Primeiro, você honra onde você foi colocado. José, por exemplo, se a gente for trazer para a história de José, onde ele foi colocado, ele honrou, ele multiplicou. Não tinha. O cara foi, no meio da escravidão, o cara se destacava. Onde ele tocava a mão, tudo crescia. E é o mesmo princípio. Se eu quero crescer na vida, digamos, financeira, profissional, onde eu vou ser colocado, eu vou pensar, beleza, o que já foi me confiado? Eu olho para o que eu já tenho na mão. Como é que eu posso honrar isso? Como é que eu posso multiplicar de onde eu tô? Como é que eu posso ser a luz nesse ambiente? Como é que eu posso ser o sal desse ambiente? E aí, o primeiro princípio. Tá honrando bem, tá fazendo o que já foi confiado a ele muito bem, aí qual que é o próximo passo? Na parábola dos talentos, para cada um foi confiado uma quantidade. Só que daí tem aquela pequena palavra no meio, segundo a sua competência, sua capacidade. Então, se eu quero ser confiado mais talentos, nesse sentido, mais um cargo maior, uma posição melhor na empresa, eu tenho que automaticamente estar em uma constante jornada de competência, de capacidade, aumentando minha capacidade. Porque na hora que chegar, a cadeira não pode ficar pesada. Então, se eu já estou competente, eu já sou aquela pessoa. Então, logo vai ser me confiado aquele cargo que automaticamente ele vai receber mais. Legal, e se ele estiver multiplicando, como hoje a gente trabalha numa empresa que trabalha muito com meritocracia, tem muita variável envolvida, a gente está falando lá de gente lá que, por exemplo, entrou na empresa há menos de um ano ganhando, por exemplo, R$3.300, um salário de base ali, e hoje está tirando, tipo, salário de médico. Quase, 5 dígitos só de variável por ter performado. Então, ele está multiplicando o que já foi confiado. Então, se o cara está multiplicando, ele vai ser confiado mais. E é isso. E você percebe, você falou algo que me pegou, assim, que eu percebo muito. Você percebe que, não sei lá na empresa, mas na sua experiência, na sua jornada de vida, muitas pessoas, elas acreditam que merecem ganhar mais, e aí quando é colocada no posto, gera esse peso, o cara não consegue corresponder. Você percebe isso? Sim, é porque daí é que aí entra um fator que é uma percepção de valor. Dinheiro, vamos falar de dinheiro, né? Falando de dinheiro. O dinheiro, ele é proporcional a quanto valor você consegue gerar dentro daquilo que você tá. Seja produtos, quantos produtos você consegue vender, ou seja, quanto mais eu sirvo as pessoas, mais pessoas eu sirvo com qualidade e excelência, maior é o que eu vou receber de retorno financeiro. Dentro de uma empresa, quanto mais valor eu consigo gerar dentro daquela empresa, maior vai ser o meu retorno financeiro também. Então aí, por exemplo, aí vamos colocar, lá não é uma empresa CLT padrão, mas vamos colocar numa empresa CLT padrão. Sim. Eu tô recebendo versus o quanto valor hora eu gero. Então, se eu quiser receber mais, eu tenho que multiplicar minha hora. Como é a forma de eu multiplicar minha hora? Eu me tornando um líder e tendo pessoas abaixo de mim. Então, aí eu não estou recebendo só pela minha hora, mas pela hora de quem está embaixo de mim. Tanto é que quando dá um pepino, não é o liderado primeiro que vai tomar, é o líder. Exato. Então, a hora de todo mundo ali, você está, digamos, ganhando em cima. Só que para eu ganhar, para eu ter uma equipe abaixo de mim, aí quais habilidades eu preciso ter aqui em cima? Para gerar valor para essa equipe performar e eu receber mais. Então, é quantidade de valor. Então, não é só o que você faz, mas é o quanto valor você gera em cima do que você faz. E aí pode ser trazendo para o empreendedorismo. Para mim, sucesso financeiro trazendo para o empreendedorismo.
tá linkado a quantas pessoas eu consigo servir, quão bem eu consigo servir elas e com qualidade, né? Com escala isso. Então, se eu consigo servir 10 pessoas, eu tenho que gerar muito valor. Se eu consigo servir 10 pessoas cobrando R$1 milhão, maravilha. Agora, se não, tem que vender, tem que muito. Então, tá proporcional a isso. Quanto valor você consegue gerar e quantas pessoas você consegue servir. Serviu muito bem muitas pessoas ou uma quantidade menor, mas um alto valor percebido, pronto, sucesso financeiro vai estar. Se estiver dentro de uma instituição, o que você faz, às vezes vai ter um teto, aí você vai ter que escalar a hora. Como é que eu faço para escalar a hora? Eu tenho que liderar pessoas. Dificilmente, no modelo CLT tradicional, você vai conseguir ganhar muito bem, vamos colocar assim, só fazendo uma única função sem liderar ninguém. Muito difícil. Aí você vai para um profissional liberal, vai para um médico, vai para uma pessoa que ela vai valorizar a hora dela. Ela se tornou tão bem capacitada que ela gera tanto valor ao ponto da pessoa querer pagar mais para ela, tá disposta a investir mais nela. As habilidades dela se pagam, né? E aí a gente voltaria para a parábola dos talentos. Para ela chegar nesse nível, ela teve que aumentar muito a competência dela. Sim. Eu sou realmente daquela frase lá que é o clichê, mas eu acredito nela, que não existe sorte. Pra mim, assim, a sorte é um encontro realmente de um cara que tá super competente com a oportunidade perfeita. Só que pra ele estar com aquela oportunidade que ele recebeu, ou ele teve que ir atrás, ou ele teve que estar presente no lugar certo, na hora certa, ele teve que se colocar à disposição de alguma maneira. Então, pra mim, a pessoa que tá em movimento, e tá se capacitando, uma hora a conta fecha. Não adianta. Se a pessoa ainda não conseguiu o sucesso, aqui a gente tá falando de financeiro, ela ainda não conseguiu o sucesso financeiro que ela quer, das duas uma. Ou ela ainda não está competente o suficiente para gerar aquele valor, ou ela tá, se ela já tá no caminho, a pessoa tá se desenvolvendo, tá se capacitando, tá em movimento, aí é o fator tempo. É aquilo, eu tenho controle de plantar semente, de estudar onde é o melhor terreno dela, qual a temperatura que ela cresce, qual o ambiente tá aí, escolher a semente e plantar. O crescer é de Deus. Mas da minha parte, estando feita, tá ótimo. Muito bom. Muito bom. E você falou um negócio também que me chamou bastante atenção, é honrar o talento que você recebeu. Eu percebo também que na mentalidade das pessoas, elas não querem honrar o talento que elas têm, elas querem honrar o salário que elas ganham. Então, se você ganha 5 mil por mês, você fica pensando naquilo e fala, não, eu tenho que fazer valer o salário que eu ganho. E na verdade, você está invertendo, porque se você olhar para o seu talento e honrar o seu talento que você já tem e recebeu, você vai fazer muito melhor o seu trabalho. É como se fosse uma manifestação da gratidão que você tem. Deus, obrigado pelo talento de jogar bola. Pô, é diferente você jogar com aquela pressão de, pô, sou um Vitor Roque que ganha 1 milhão por mês. É isso. É diferente. Então, eu acho que essa visão, Daniel, nem sempre as pessoas têm. Elas sei lá, a pressão para fazer jus pelos que ela ganha e às vezes deixar ela estagnada. Sim. Trabalhar pressionado, né? Sim. Geralmente, quando a pessoa ela reclama muito de salário ou na parte financeira, se ela reclama muito, é porque ela tá olhando pro outro, ela não tá olhando para ela. Então, aí voltaria lá no início lá. Se vamos colocar, por que o povo no Egito ficou 40 anos, não ficou menos anos e tal? Aquele povo teve que ser preparado. Jesus foi preparado por 30 anos para ministrar 3. Então, vem dentro dessa parte também. Às vezes eu vou aprender algo hoje que vai fazer parte de um propósito muito maior. Eu mesmo, quando eu comecei na carreira de atleta, e aí viria também na outra passagem bíblica que o sábio sabe discernir os tempos e estações. Às vezes eu tô nesse tempo, nesse ambiente que eu fui colocado para aprender alguma coisa que eu vou levar para um outro lugar. Então, eu sei que hoje eu consigo estar numa empresa que é um crescimento extremamente acelerado, né? A gente usa muito o princípio do Blitzscaling, que é uma metodologia americana de crescimento de startup. Eu só consigo hoje estar à frente de uma operação dessa, um crescimento tão rápido, porque eu desenvolvi habilidades em vários outros momentos da minha vida, que foram juntadas e nesse momento eu uso todas elas, como por exemplo no esporte. O esporte, para mim, a disciplina era tipo, treinar uma vez por dia era conforto, que eram 2 vezes por dia vamos supor, parte física, academia, depois parte à tarde, campo, tudo mais, e além disso tinha que treinar a mente e tático. Era muita disciplina, e aí hoje eu preciso dessa disciplina. Então eu peguei uma coisa que eu usei em um outro tempo e utilizo hoje. Então acho que a pessoa que hoje ela não está satisfeita com o que ela quer, em vez de olhar para o outro, ela tem que olhar para ela. O que eu já tenho na mão hoje? Que é o que você falou. Hoje, o que eu já tive de experiência passada? Olha tudo que você já tem. No que você é bom? O que você é muito bom? Às vezes a pessoa vai olhar, não, mas eu acho que eu não sou bom em nada, tem certeza? O que você fazia na infância que você passava horas a fio fazendo? O que as pessoas te reconhecem? O que elas te elogiam? Chega nos seus 5 melhores amigos e fala, cara, quais são as coisas que você mais admira em mim?
Faz essa pergunta, ela vai te dar a resposta. Ali você já vai ter um norte. Peraí, tá. Agora, como é que eu posso potencializar esses talentos que eu tenho? Qual é o máximo disso que já me foi confiado? E eu vou lapidando para isso. E aí, se a pessoa, às vezes, que tá assistindo a gente, às vezes é um jovem muito novo, aí é experiência. Então, assim, como eu falei, foram 30 anos de preparação para pregar 3. Não adianta um cara tá com 18 anos vendo alguém lá que tá postando vídeo na internet, pode não sei o quê, que eles comparam, cara, vai viver seu processo, vai viver alinha seus planos com Deus, coloca as pessoas certas na minha vida, coloca os projetos certos e eu vou me movimentar, vai me dando a direção e movimento. Todo mundo que na Bíblia Jesus chamou para acompanhar ele estava em movimento. Então, no barco Elias fala muito disso. Elias fez uma transição de carreira, uma transição de posicionamento muito interessante, e parte do que ajudou ele foi essa analogia que ele fez, e eu lembro muito dela, que é o seguinte, ele fala que quando Jesus foi chamar Pedro, os pescadores, né? Sim. Ele não chamou, ele falou, olha, agora vocês vão ministrar, agora vocês vão... Não falou, ele falou, agora vocês vão ser pescadores de pessoas. Então ele usou, ele pegou o ofício, só mudou o propósito do ofício que ele já fazia. É verdade. Então, isso é interessante. Tudo que você já fez no passado, que você tem um talento, se alinhado com o propósito de Deus, pronto, ele já pode virar uma potência. É verdade. Muito grande. Então, só finalizando do que você falou, se você está reclamando muito, está insatisfeito e tal, para de reclamar que você não vai mudar nada na vida. Olha para você, olha o que Deus já te confiou, olha o passado e tal, e aí é parar os talentos. O que eu já tenho na mão, beleza. Agora, qual que é o máximo que eu posso esticar isso? E aí, vai fundo. Interessante, ele falou sobre isso de Pedro, né? Que ele mudou só o propósito, exato, o ofício era o mesmo ali de pescar, mas ele agora é pescador. Um dos nossos patrocinadores, que acho que a gente até vai falar agora, que é o Eduardo, ele é dono de uma escola, né? Caramba. E ele sempre foi muito doido, assim, tem um episódio dele que é o 01 nosso, né? E ele sempre foi muito doido, quebrou 4 vezes. Caraca, tentava, legal. quebrou de novo até que ele assumiu a escola. E aí, quando a escola começou a ficar grande, ele falou, Deus, e ele saiu ele era líder de jovens, tava com a escola crescendo e ele teve que abandonar a liderança dos jovens. Ele falou, Deus, será que eu tô negligenciando? Porque o meu chamado é evangelístico. E aí Deus tocou no coração dele e falou assim, não, você continua fazendo, só que agora no seu propósito da escola. Com os pais da escola, com os alunos da escola. E quantos testemunhos, né, Bruno, na escola, né? Exato. A gente até trouxe já quantas mães aqui da escola? 4? 4 mães já, 4 né? Mães. Testemunhos disso, sabe? Então, muito legal essa analogia que você fez, a gente vê na vida real, aqui no nosso podcast. Muito verdade. Legal. Pessoas que usam o propósito, né? Que eu acho que... Cara, se tu tem 25 anos mesmo, eu acho que não. Eu acho que você tá com 50 e tá metendo um migué. Meteu uma máscara do Missão Impossível aqui. Bora então fazer uma pausa pra falar dos patrocínios. Show. E a gente já... Que eu quero saber da carreira do Daniel também, desde o... Também quero ver se ele era boleiro de verdade, né? Desde o futebol. Começar com a Renova, né? Bora. Já estava falando delas aí. As melhores escolas de Carapicuíba e região, se você quer transformar a vida do seu filho, da sua família, uma escola cristã, confessional, com ensino Mackenzie, tanto o ensino infantil quanto o ensino fundamental, essas são as escolas, Renova Kids e Colégio Renova. Entre em contato com eles aí no Instagram, no WhatsApp, e aí tem a novidade que a gente comentou já um episódio anterior, agora no mês de setembro e outubro começa rematrícula e matrícula. Então corre porque as vagas são limitadíssimas. Se você falar o nosso nome, você vai ter um descontinho lá. Então esse desconto é imperdível. Corre lá que você vai ser abençoado. Deus abençoe aí essas escolas maravilhosas. O Renova é bênção. E falar também do Filhos do Rei, né, pessoal? Camisetas cristãs com propósito. Olha a camiseta do Bruno. Essa camiseta é linda demais. Olha isso aqui. A cor, a mensagem. O tecido. E eles têm esse slogan, né? Vista o propósito e viva a verdade. Porque quando você veste uma roupa, você pode pregar o evangelho, às vezes na rua, numa calçada, no trem, no ônibus, e você não percebe, mas quem tá lendo ali, às vezes tem alguém afastado da presença de Deus, às vezes tem alguém querendo conhecer a Deus e lê ali uma mensagem que é uma semente plantada. Então, vista o evangelho, né? Prega com suas roupas também. Tem camisetas lindas lá, sempre com uma mensagem, sempre com um propósito. Entra no Instagram, Filhos do Rei Brasil, encomenda sua, eles estão entregando já em vários locais, até se você não é aqui de São Paulo, eles estão começando a entregar para vários lugares do Brasil.
Então, vai lá, visita a página deles que você vai gostar demais. Obrigado aí pela força, Filhos do Rei. Valeu, galera. E pra finalizar, né, o OSPod Studio. Esse estúdio aqui que a gente grava é um estúdio de uma estrutura excelente, áudio, vídeo, toda a estrutura aqui que para receber a gente, para receber o convidado. E você pode também tirar seu projeto do papel, vir gravar aqui no OSPod Studio. Às vezes você não quer ter um programa aí com frequência, você quer gravar alguma coisa só. Aqui é o lugar, procura, que você vai ser muito bem recebido. Aqui a gente gosta demais. É um lugar abençoado e bem localizado aqui no centro Muita qualidade. de Osasco. Obrigado, OSPod Studio. Show. Valeu, galera. Bom, agora a gente quer saber da sua parte boleira aí. Como é que começou essa jornada aí no Coisa futebol? boa, hein? Cara, adivinha o meu primeiro time que eu fui federado assim, que eu joguei. É o maior do Brasil? Maior do Brasil. Ah, então é o Palmeiras, então. Foi disso, que é minha paixão, né? Foi um dos primeiros clubes de grandes pessoas que me deu oportunidade. Na época ainda o Valdívia ainda jogava. Eita, Craque, é pra craque, chorar, mano. Cara, eu treinava lá no Palestra Itália, cara. Nossa, Antes do Allianz Parque. Nossa, é que antigo. delícia, Lá cara. iniciei. Mas enfim, eu fui atleta durante 15 anos de futebol. E aí em 2020, durante a pandemia, só antes, né? Eu sempre também tive muito pulso forte pro empreendedorismo. Eu já nasci no meio assim, meu pai é cabeleireiro, os amigos ali, eu já tinha um pulso muito forte para negócio, eu gostava. Sempre gostei de assistir Shark Tank, acompanhar Legal. o pessoal, eu gostava. Então eu já tinha uma visão empresarial, mesmo dentro do esporte. Eu gostei, eu adorava jogar futebol, mas já tinha uma visão de quando eu fosse fazer lá no final, na minha carreira, eu já ter um negócio, ter alguma coisa assim. Então eu já tinha essa visão. Durante a pandemia, eu tinha acabado de participar de um reality, que era com a Espanha e tal, um negócio assim. E aí muitas portas abriram, foi muito bacana. Eu assinei lá com o pessoal e tal. E aí, só que abriram as portas e fiquei feliz. Falei, nossa, agora o negócio vai deslanchar muito legal. Porque até então eu cheguei a jogar profissional, mas nunca tinha sido assim um deslanche bem legal. Falei, ali vai ser a porta de entrada. Falei, agora já era. Aí entrou, né, o fator pandemia, cara, na época. Eu falei, nossa, Caramba, na minha vez. do jeito que veio, as propostas eu vi todas as portas fecharem ao mesmo tempo. Nossa. Continuei treinando durante ainda um período lá, né, porque eu falei, talvez volte rápido e tal. Acabou que não voltou. E aí, ali foi onde eu aprofundei mais na parte business. Então, ali foi onde eu já criei a minha empresa, que hoje eu sou sócio da Angélica Nela ainda. Então, dali eu já continuei. E aí, quando fui passar um pouquinho da pandemia e começou a voltar as coisas, aí eu liguei pra Angélica e falei, Angélica, cara, hoje quando eu entro dentro de campo, eu tô feliz. Mas na época eu tava em um alojamento, né? E aí, muita coisa que já não tava mais batendo de valor. Eu falei, cara, eu sei que se eu seguir aqui, dá pra ir mais longe, mas hoje eu tô mais feliz empreendendo do que no esporte. Daí eu conversei com a doutora, ela me ajudou a fazer a transição de carreira, que inclusive eu acho que isso é um ponto interessante. Todo mundo que é atleta, velho, não faz ideia da vantagem competitiva que tem no mercado corporativo, por exemplo. Ah, é mesmo? Porque o cara que é atleta, de verdade, não um boleirão assim, mas o cara que é atleta, que treina, se dedica, tudo, se ele é só trocar, ele inverter, cara, esse cara se destaca muito. Só troca Porque o campo. Se ele só trocar o campo, ele não tem noção do quanto. Porque Caramba. o atleta ele tem que ter um nível de foco muito em cima da média. Pô, minha rotina é normal, vamos colocar do sub-17 pra cima. Treino 2 vezes por dia, igual eu mencionei pra vocês. Sim. Fora a parte de treino, que é um treino, a parte mental, treinar foco, concentração, inteligência emocional. Aí, enfim, você vai jogar fora de casa, tem torcida, tem não sei o quê. Aí, pensa, vamos colocar um goleiro. O goleiro vai bem os 90 minutos. Se tomar uma falha, tomar um gol, como é que esse cara volta? Verdade. Uma viagem. Sim. Então, o emocional tem que estar muito forte, Muito senão forte. o cara não sustenta. São muitas habilidades. Tem que ter uma disciplina, tem que treinar de segunda a sexta e final de semana joga. Praticamente não tem, uma rotina igual uma pessoa normal. É feriado, é aniversário, que for, você tem que estar lá. Então, você é meio Competitivo. que... ambiente extremamente competitivo. Pra você ter uma ideia, na época do Palmeiras, mesmo já estando lá, toda segunda-feira, a gente treinava no lugar, né? Daí tinha um lado aqui. Tinha lá 30 pessoas lá fazendo avaliação. Caramba. O mesmo cara que te trazia de um time era o cara que tava indo atrás de outra pessoa. Eita. Toda segunda-feira tinha 30 pessoas lá Surreal. tentando roubar seu lugar. Caramba. Se você cair, já era. Então, assim, é pressão o tempo inteiro. Então, se ele entende pegar essa pressão, tudo que ele desenvolveu e aplicar em outra área, já era. Ele se destaca muito. Que legal. Então, foi mais ou menos o que a Angélica conseguiu fazer comigo. Ela conseguiu, eu já
já conhecia ela já. E quando a gente fez essa transição, pra mim foi muito rápido, foi muito sutil. Foi bem legal. Mas aí é um período muito bacana que eu tive de conhecer muitas pessoas. Joguei, deixa eu ver, quem eu conheço, que eu joguei junto durante o tempo e hoje o pessoal deve conhecer. Acho que o mais famoso deve ser o Martinelli, que hoje tá na seleção. Ah, jogou ontem. Eu jogava direto contra ele. Só que daí, ele na época jogava ainda no Corinthians, não era no Ituano. E aí, só que de vez em quando eles faziam uma reunião, como se fosse uma mini seleção ali de São Paulo, a gente jogava contra outros times. Aí eu jogava junto com ele ali, geralmente. Já era muito bom, viu? Desde a época, o cara era muito bom. Muito bom mesmo. O Rodrigo Nestor, joguei com ele no... do São Paulo, né? No São Paulo, joguei com ele no Juventus, na época da Moca. Mas tem uma galera que da hora. É interessante, então... A gente fica só imaginando, né? Não, foi legal. Aqui é dois sonhadores também. Legal, né? Mas aí, Daniel, então você entendeu todo o processo, né? Mesmo as portas se fechando, Sim. parece que você já estava entendendo. Porque o que normalmente a gente vê é o jogador que não consegue, né, atingir. Poxa, eu tentei a carreira, não consegui, então como plano B, eu fui pra tentar fazer outra coisa. Então não foi seu caso, né? Você meio que processou tudo que você estava vivendo, né? Então, aí que tá o ponto. Eu tive esse ponto de inflexão, como diria o Flávio Augusto. Só que eu sabia que se eu tomasse a decisão naquele momento, dando uma desculpa dessa, ia me ferrar na minha vida inteira. Então, chegou um momento que eu era jovem lá, eu tinha acabado de ascender pro profissional, para disputar um campeonato profissional. Só que daí, quando eu ascendi, eu tinha feito um baita de um campeonato em um ano. Aí eu fiz a ascensão, só que ainda não tinha maturidade. Eu achei que eu já tinha que chegar jogando. Porque, tinha 17 anos. Achei que, mano, eu vou chegar jogando e é isso. Só comia banco, só entrava no finalzinho do segundo tempo. Fiquei bravo pra caramba. E aí, em vez de eu ir pra cima, fiquei revoltado e tal, assim. Então, aí minha performance começou a cair. Então, do melhor ano da minha vida, eu fui pro pior ano da minha vida. Caramba. Assim. E aí... De uma vez, né? De uma vez. E aí, dali, aí é onde eu pensei em parar. Aí eu falei, não, isso aqui não vou parar com isso aqui, perdi a felicidade. Foi quando eu conheci a Angélica, eu falei, cara, perdi a felicidade de jogar. Só que naquele momento que eu ia parar, eu falei, se eu parar desse jeito, isso aqui vai me levar pelo resto da minha vida. Se eu for parar... Você vai se cobrar. Eu quero parar bem, com propósito, eu quero parar bem. Eu quero decidir parar. E aí, enfim, eu encontrei a Angélica, a gente fez e tal. E aí eu voltei, acendi de novo e tal. E aí tava indo tudo bem, até eu chegando nesse momento da pandemia. Então, quando eu cheguei a tomar a decisão, eu tinha portas muito boas abertas, assim. Eu tinha propostas boas abertas. Não tão boas, tipo, no nível de um Palmeiras, assim, de jogar Série A. Mas na época, por exemplo, eu tava com coisas já prontas, assim, pra ir pro, tipo, um Figueirense na época, tá? Era um time já profissional, eu ia trilhar um caminho interessante. E ir pra fora também. Mas aí, enfim, aí eu fui onde eu tomei a decisão. Mas eu sabia que do jeito que eu estava tomando, aí sim ia ser bom. E aí, esse eu acho que o ponto de setor é muito bom. Que daí iria naquela frase que eu falei um pouco antes, né? Que ele sabe discernir os tempos e ciclos. Sabia discernir, cara. Você tá entrando aqui por um propósito, que dentro daquilo ali, eu tenho uma frase que eu escutei uma vez e aí eu me prendo muito ela também. Quando é que eu sei que uma coisa é minha ou é de Deus? Quando eu tenho certeza que minha parte eu fiz pra aquilo dar certo. Cara, tinha coisa que quando eu tava em alta, que eu falava, mano, não tem como dar errado. Você fala, não, eu fiz tudo aqui, de onde chegar, tipo, em coisa assim, tudo. Eu falava, tipo, um empresário na época chega em mim e fala, cara, relaxa que aqui da minha conta tá feito. Eu sei que tá, não é possível, que tá certo. Sim. E aí, do nada, as coisas dão muito errado. É coisa que você não fala, mano, não tem como dar errado isso. Mas então você entendeu que a resposta de Deus pra você não teve aquela... Porque muitas vezes pra gente fazer essa transição de carreira, a gente espera uma resposta nítida de Deus, né? A gente até fez essa pergunta pra doutora. Pra você foi esse entendimento de que você entregou tudo. Eu entreguei tudo. Mas eu não só decidi pelo fator do resultado ali só. Certo. Eu fui várias fontes. Então, tipo, eu percebi que eu tava muito bem, não tinha como, tipo assim, mas quando você abria uma porta, fechava, abria a porta, fechava. Fechava toda hora, tipo, numa porta que tava extremamente fácil pra eu ir pra Europa, no caso, na época. Aí o cara falou, cara, não, a gente só precisa desse jogo aqui, daí a gente já vai. Cara, nesse jogo, logo no primeiro tempo, eu fui subir pro escanteio. Quando eu desci, o goleiro e o zagueiro prensaram minha perna e girou. Pum, já era. Foi embora meu tornozelo. Nossa. Caramba. Tipo, no dia, velho.
Fala, não tem como Só mais um jogo. isso acontecer. Que arrependimento de jogar esse coisas jogo. que, tipo, eu falo, mano, tá pronto. Daí só falta assinar o contrato. Daí, tipo, o cara fala, não, é que eles não aceitaram, não sei o quê. Tipo, um empresário me fez uma negociação que eu só queria jogar e deu errado. E aí, muita coisa eu falei, cara, eu não sei se tá certo. E aí, eu fui conversando com Deus também, antes de tomar uma decisão. Deus, se é que é isso, for isso, confirma pra mim. Aí, pedi a confirmação. Então, dificilmente eu aprendi... No início não, mas quando eu aprendi a tomar decisão, geralmente eu faço assim. Eu começo a perceber os sinais e aí eu começo a pedir confirmação para Deus. Entendi. Que aí eu entendo a diferença. Tem coisas que eu tenho que persistir e tem coisas que daí eu tenho que entender que é um discernimento. Legal. E aí para isso eu peço confirmação. Então fui pedindo confirmação, fui tendo resposta e depois eu também fui consultar que na multidão de conselheiros, na multidão de sábios, na multidão de conselheiros encontra-se sabedorias. Sim. E a Angélica, por exemplo, é uma pessoa que eu me aconselho muito. Então, fui perguntar para ela, assim como ela já me aconselhou outras coisas também. Então, fui tanto os sinais que foi dando, fui pedindo confirmações e fui também nos conselheiros. Muito bom. E aí eu tomei a decisão. Então, depois de reunir, digamos, algumas provas ali. Eu também sou um pouco cético, assim, no sentido de, tipo, eu quero saber, tem que confirmar Tem certeza, né? Exato, né? Então, E- é mais ou menos isso. E a sua fé foi trabalhada nesse período, né? Tipo, Nossa, o demais. que você aprendeu, assim, com relação a Deus, por tudo que você passou nessa transição? Então, teve um ponto na minha vida, que foi quando eu morei no Rio durante um tempo, ali eu falo que foi um momento de caverna com Deus. Porque, tipo quando o Jó falava lá, antes eu só ouvia falar, hoje eu te conheço. Foi mais ou menos assim comigo. Eu já tinha fé, sempre tive uma fé muito, muito legal. Só que eu nunca estudei muita palavra. Então, eu tinha minha fé, mas eu não tinha tanto repertório, não tinha base, às vezes, pra usar, Sim. então. E ali foi o momento onde Deus me pegou assim pela orelha e falou, me puxou, agora você vai aprender. Porque chegou no momento de eu, lá no Rio, que a Angélica, né, tava passando por desafios dela com o filho, e ele não tinha o que fazer no projeto. Então, a gente era sócio no projeto e não tinha o que fazer. Era assim, questões que toda hora ela tinha que estar lá junto com ele, tá? E a gente não tinha como acelerar. E ali eu tava meio travado, e aí, tipo, a gente tava em ascensão, do nada a gente teve que parar tudo e tal. E ali foi um momento onde Deus conversou muito comigo e começou a me trazer para mais próximo. Que legal. Eu comecei a ir mais na igreja, comecei a estudar mais a palavra em si. Posso falar no início, falar um grego e tal, eu comecei a estudar mais etimologia, fui entendendo mais as coisas. Legal. Hoje eu sou interno aprendiz, ainda não conheço tudo. Todos nós, né? Mas eu fui começar a escutar mais podcast, procurar mais pessoas que sabiam. Eu fui estudar mesmo a palavra. E ali foi onde eu aprofundei durante um bom tempo. E ali realmente foi onde aumentou a minha fé, porque a fé, ela é estudar. A fé não pode ser uma coisa ignorante, né? Eu tenho fé porque eu tenho fé. Vou se jogar da ponte e não vou morrer, não. É uma fé inteligente, né? Você investir, você faz a palavra à prova, você investiga, você entende. Então não é assim, racional. É né? racional, exatamente. A fé é racional. Foi ali onde eu tive a maior curva. Legal. Ali as coisas mudaram pra mim. Interessante como Deus usa esses momentos, né? Críticos. Quando você falou ponto de inflexão, né? É ali que ele faz uma chave virar, né? Na nossa cabeça. Mostra pra gente o que é mais importante. E aí a gente tem esse entendimento, né? Sim. De buscar o que é mais importante e refazer os caminhos, né? Que eu acho que Deus é incrível, né? Nessa mudança. É demais e assim, pelo que eu entendi, você se sentia... na verdade é uma pergunta, né? Você se sentia preparado para isso? De mudar? Por mais que você tivesse confirmação... Não. O que passava na cabeça nessa hora? Demora pra ficha cair, porque é uma coisa, pô, eu tava fazendo aquilo há 15 anos. Eu adorava. Então, assim, por mais que eu gostava da parte de negócio também, na hora é um choque, né? Você fala, nossa, é difícil. Então, eu não tava 100% pronto, não. E aí que vem realmente, você cercar das pessoas certas pra te ajudar nesse processo. Então, eu poderia, tipo assim, ser mais um que saiu do esporte, vai dar desculpa do joelho, não fui porque o joelho não sei o quê. E já era. A desculpa do joelho é ótima. Não, exato. Então, tive pessoas que me ajudaram, a Angélica foi uma pessoa que me ajudou muito, tive outras também que me ajudaram bastante nesse processo, mas não tava, se tinha 100% pronto, não. Deu passo e Deus foi dando no chão. Esse processo de mentoria, que é muito evidente na sua vida, fez total diferença, total. né?
a doutora falou algo que foi, tipo assim, me pegou e eu saí daqui incendiado e falando tudo pros meus amigos. O estado de flow, o estado de flow. Você aprendeu a fazer o estado de flow, entendeu o seu estado de flow no mundo dos negócios? Total, velho. Eu falava, foi um dos primeiros treinamentos que eu apliquei lá com o time lá no início, lá foi sobre flow. Que legal. Porque o flow, realmente, se eu entendo quais são os meus gatilhos, eu consigo tanto me prevenir para, digamos, distrações ou coisas que possam desfavorecer ele, quanto criar um ambiente propício para entrar nele mais rápido. Então, se eu sei, que, vamos supor, no meu caso, eu sei que eu tenho um gatilho muito forte pro desafio versus habilidade. Ou seja, se eu não enxergar desafio no que eu tô fazendo, ou a coisa for muito confortável, dificilmente eu vou entrar nesse estado de flow. Entendi. Então, eu preciso criar um ambiente, ou criar metas, ou criar uma visão para mim, que eu veja que aquilo ali vai extrair o máximo de mim. Entendi. Então, é um autoconhecimento que você tem. Se eu já sei que, por exemplo, tem pessoas que elas performam muito bem em grupo, ela tem um gatilho coletivo. E aí, o meu papel hoje como líder é identificar isso também. Assim que a pessoa chega, eu entendo qual que é o perfil comportamental dela, entendo qual que são os gatilhos dela, eu consigo colocá-la no ambiente certo ou perto da pessoa certa. Tem pessoa que ela só consegue produzir bem se ela tiver com alguém junto. Ela com alguém junto, tipo em dupla ou em grupo, ela vai muito bem. Tem outras que não. Quanto mais pessoas, pior pra ela. Ela quer ficar quieta. Então aí, por exemplo, dentro de uma organização, se eu boto uma pessoa que gosta ela precisa ficar mais quieta pra se concentrar. Eu boto outro que gosta do grupo, uma do lado da outra, nenhuma das duas vai produzir. Ixi, é mesmo. Aí ferrou. Então, assim, eu uso muito isso na prática. Que legal. Muito. Não, isso é muito interessante porque se um líder ele tem essas ferramentas de conhecimento mesmo, a equipe voa. Nossa, voa demais. Potencializa a equipe. Só os estudos apontam que são 490% a mais de produtividade. Olha isso. E aí a prova é fácil. Pensa, sei lá, quando a gente vai fazer alguma coisa e você tá conversando com alguém. Então, você tá toda hora meio que sendo distraído. Você vai fazer isso em uma certa velocidade, X. Agora você, por exemplo, ali está 100% concentrado sem distração nenhuma. Você entra naquele estado e você perde a noção do tempo. Olha o quão rápido faz. Essa diferença é que a gente chama do potencial do estado de flow. Então, eu consigo agregar mais produtividade no time assim. E aí, produtividade é uma empresa com fins lucrativos. Produtividade é igual a lucro. Na veia. Então, esse trabalho é extremamente valioso. Cara, eu me sinto assim às vezes. Eu nunca fiz nenhuma mentoria desse tipo, mas eu fico observando como eu sou produtivo, né? Então, eu funciono assim. Quando eu tô numa reunião e as pessoas estão discutindo as coisas, às vezes eu não sei responder, às vezes eu não sei dar o de bate-pronto. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de falar, tudo bem, é isso que você precisa, então você me dá um tempo. Eu gosto de me retrair um pouco, pensar naquilo e depois eu trago algo pra pessoa. Eu não sou aquela que de bate-pronto responde. Então, eu gosto do meu tempo, eu gosto de estar sozinho pensando em alguma coisa. Trabalhar em casa pra mim tá sendo um desafio. Muita gente produz mais. Só que quando eu tô em casa, tem minha esposa, tem minha filha. E às vezes ela vem do meu lado, papai. Aí eu já perco a atenção, né? E eu fico lutando contra isso, porque eu gosto de ficar quieto pensando no que eu tô fazendo. Solitude ali te ajuda. Eu não sou um cara de resolver na mesa, na hora, sabe? Eu sou... É isso que você quer? Então deixa eu ir, depois eu te trago. Eu sou assim, sabe? Então... Pô, às vezes eu luto por isso, assim, eu luto, agora me deixa quieto um pouquinho, porque eu preciso disso, sabe? Preciso me retirar. Assim. É assim que eu funciono. Exato. Preciso entrar no meu estágio de flow. Ter esse autoconhecimento é fundamental. Tem muito colaborador, às vezes, que não performa bem, porque ele não é exatamente isso. Às vezes ele precisa ele precisa estar digamos, no mundo dele para ele performar. E as outras colunas dele é pessoas que são mais falantes. Elas gostam de produzir, conversando, e vão produzindo, e vão falando, e vão indo, e vão indo, e vão indo. A outra, ela não consegue produzir se ela não tiver esse espaço dela. Então, ter esse discernimento. Acho que são mais de 20 gatilhos, eu não lembro agora certinho, mas são... Se eu não me engano, foi 18. 18? É por aí. É muita coisa. Então, assim, o meu é de comer. Quando eu tô comendo, eu entro no meu estado de flow. Tem os individuais, tem os coletivos. O líder que... Eu aconselho, se você é líder ou pretende um cargo de liderança, estuda sobre flow. Porque uma mudança sutil no ambiente, onde as pessoas estão sentadas, com quem ela está sentada perto, uma mudança assim, básica, pronto, pode dobrar a produtividade do time. Olha aí. Aconselho estudar. Ô Daniel, e hoje você, apesar de muito jovem ainda, você ocupa uma posição de diretor numa empresa que está em um crescimento muito rápido, como você falou, já faturando muito. Então, como que é esse desafio de você estar numa posição dessa, assim? Como que é pra você?
Cara, eu adoro. É bom demais. Porque assim, por exemplo, como é que aconteceu que eu uni ali junto com o Fábio e com o Elias, que hoje são sócios diretos da Core Educação, e eu sou ali CEO ali da operação para dentro, sou eu, que tomo conta ali. Por exemplo, eu tenho um projeto com a Angélica, né, dentro dessa fase aí. Sim. Enfim, só que a gente tava mais parado. E aí, quando eu tava no Rio, eu percebi que eu tinha muita coisa para contribuir, só que pelo momento que a gente estava, eu não tava conseguindo de justamente multiplicar meus talentos. Eu falei, cara, senhor, eu sinto que eu tô enterrando meus talentos aqui, eu preciso multiplicar, eu não tô conseguindo. Eu quero poder honrar, eu quero poder servir mais, tal. E eu comecei a fazer essa oração. E eu sempre tive a vontade de morar em Alphaville, morar ali e tal. Eu sou de São Paulo, mas eu tinha vontade de morar lá. Sempre quando eu ia nos eventos lá, eu falava, cara, eu não queria morar aqui. E aí, enfim, tinha um evento que eu sempre ia todo ano, e eu vim pra cá. E assim que eu saí do Rio, na época, eu vim pra cá, eu sabia que eu não ia voltar mais pro Rio. Aí eu, caraca, eu não vou voltar, mano. Mas até então, né, aqui, ó, né, pô, será que é a voz da minha cabeça? O que será que é? De novo, confirmação, pedi pra Deus confirmar. E aí, lá no evento, eu tive algumas confirmações de pessoas que eu não conhecia, que foram me confrontando assim, eu falei, tô entendendo. Daí, no meu coração, eu já tinha tomado a decisão, só que lembra, o momento que eu tava no Rio, o projeto tava mais estagnado, porque não tinha como a gente acelerar, então tava assim, numa situação processo que não dava pra fazer uma mudança dessa de vida naquele momento. Mas, como eu tive a confirmação de Deus, eu falei, então tá, se Deus tá mandando, eu vou. Então, no meu coração, eu tomei a decisão que eu ia estar ali em Alphaville e já comecei a procurar apartamento pra eu ficar sem nem saber como é que ia ser. Sabia que eu tinha que estar ali. E eu vim. Aí, só que nessa daqui, eu já tinha conhecido Elias antes já, já conhecia, enfim, por outros meios dele, e tinha ido no evento dele também no final do ano, ou no início, não, eu acho no início do ano. Enfim, e aí... Vim aqui no evento de Alphaville. De Alphaville tinha um outro evento de Mastermind que eu participava, que era lá em Balneário Camboriú. E lá tinha um projeto muito grande pra eu fechar lá. E aí eu fui pra lá, só que eu tinha estranhado, né? Porque eu tenho um projeto pra fechar lá muito grande, só que eu tenho que ficar aqui em Alphaville. Eu tinha estranhado, mas beleza. Fui lá pra Balneário Camboriú. Só chuva. Assim, todos os dias que eu fui lá, só chuva. O cônjuge da pessoa que eu ia fechar o negócio... ficou doente, tá? Assim, não deu pra fazer nada. Caramba. Falei, entendi, Deus, não é aqui, é lá. Fechou tudo, assim. Aí eu voltei, peguei o avião. Quando pisei em São Paulo, eu olho no WhatsApp e o Elias tinha mandado um áudio. Falou, cara, a gente tava com a operação aqui, tava bem no início da empresa. A operação aqui e tal. Eu preciso de alguém pra puxar a frente aqui, dessa parte aqui. Comecei a orar pra Deus, veio só o seu nome na minha mente. Eu sei que você tem a empresa, sei que você tem o projeto com a Angélica, mas, cara, veio o seu nome aqui, velho, eu vou vir te chamar porque foi o que Deus mandou. Aí eu olhei a mensagem e falei, mas se eu te contar... Se eu te contar que deu tudo errado lá... Não, eu te contar todo o contexto, né? Porque na época lá, ele tinha até, eu acho que feito alguma coisa lá do projeto lá, ele tinha até mandado mensagem. Falei, mano, porque quando Deus confirmou que ele ia ficar em Alphaville, o Elias tinha postado uma coisa na época, eu falei, mano, será que é com Elias? Porque a gente compartilhava muito da mesma visão, do mesmo propósito. Ele tinha mandado mensagem, e ele não tinha visto a mensagem, porque ele achou que era a Angélica que tinha mandado mensagem pra ele. Uma loucura, velho. E aí, enfim, aí foram batendo e tal, daí eu fui lá conversar com ele, falei, mano, se eu te contar, daí eu contei o que aconteceu, ele contou também, eu falei, cara, então ali foi. Aí foi uma união de propósito mesmo. Legal. Porque o meu propósito estava muito unido com o dele e com o do Fábio. E aí a gente uniu junto ali, e aí, velho, a gente começou a acelerar. Eles já estavam operando, né, só que, pô, aí foi uma empresa de 4 pessoas para 80 em menos de um ano. Em um ano de empresa. Nossa, que rápido. Muito rápido. Quando cheguei lá, tinha pouquíssimas pessoas. Tinha, acho que umas 7, 8 no máximo, assim. Aí, quando eu entrei. E aí, dali foi do ano passado pra cá. Isso foi do ano passado pra cá. Uau. Muita aceleração. E aí, mas é isso, uma união de propósito e... Quantas pessoas você lidera lá hoje? Que é essas da sua equipe? Aí, todas essas? Eu sou da De operação todo mundo, inteira. Né? Da operação. Achei que era só uma área específica que era você, então. Não. O Elias é a frente, então ele que puxa o brand. Entendi. Ele que carrega todo esse propósito que Deus confiou na vida dele, que uniu junto com o do Fábio. O Fábio é CEO, então o Fábio vem com a parte estratégica, venda, tudo. O Fábio é a mente estratégica da empresa. Elias é o brand, ele que tem puxa à frente, o Fábio é a parte de visão estratégica, eu garanto que toda essa visão vai ser executada na prática. Entendi. Legal. Então, tomo conta da operação inteira. Hoje a gente está com 80 pessoas, se for contabilizar mais umas aí que tem por fora, tipo freelancer e tal, aí passa disso. Foi de 4 a 80 em um ano. E desde que você ingressou com eles, assim, dentro lá da equipe, você já
já exerci aquilo que você já falou no começo, de a cultura do reino mesmo ser estabelecida lá, os ensinamentos de Cristo, você já começar a aplicar lá, ou foi com o tempo, você pegou a intimidade? Não, eu já aplicava isso na minha empresa, mesmo lá com a Sim. Angélica lá. Tanto é que nessa transição eu virei sócio investidor da Angélica pra focar 100% lá, porque não tava dando, tipo, um crescimento, um romper, você A demanda precisa é gigantesca. colocar muita energia. Mas sempre, até por isso que eu falo que foi uma união de propósito, porque o Elias também, o Elias e o Fábio, cristãos, a base cristã, então os princípios lá, a gente não foca em religião, mas os princípios que regem a empresa são princípios cristãos. Então, desde o início, a primeira coisa que eu passei, eles mandaram até um vídeo recente aqui no grupo, foi engraçado. A primeira coisa lá que eu trouxe, assim, pra parte da cultura da empresa, junto com eles, é essa questão da parábola dos talentos. Uhum. Lá é meritocracia total, só que a gente foca muito nisso. Princípio de honra, princípio de semeadura, basicamente isso. Isso aí foi sempre muito reforçado. Hoje a gente faz lá uma célula uma vez por mês com o pessoal. Devido ao que eu falei pra vocês, né? Foi essa semana? Não, vai ser semana que vem agora. Vai ser semana que vem. Então, e é engraçado que o pessoal que vai lá hoje, geralmente quando entra, tal, que eles vão contar pra gente, todo mundo que vai lá tem uma história de confirmação de Deus. São pessoas selecionadas mesmo a Caramba, dedo. que legal. Nossa. Gente que tava lá na cidade, tipo, veio de outra cidade, tipo, do interior, pra São Paulo tentar conquistar a vida e tal. E no último dia de ir embora, falou, cara, não tá dando. Aí apareceu meio que a entrevista pra entrar na nossa empresa. E aí entrou e mudou de vida. Nossa. Gente que veio, tipo, do Pará. O Davizão, a história é muito engraçada. Davizão, se estiver assistindo, um abraço. Conta aí, conta a veio história. do Pará, fez cálculo, aí a reunião com o Elias, então até um pouco antes de mim. Aí pra fazer a reunião com o Elias, pô, tava no Wi-Fi do vizinho e tal. Pra cá, veio aqui, começou morando em Carapicuíba. A pessoa vizinha desliga na hora da entrevista. eu- Ô, vizinho. então, enfim, veio pra cá, assim, dando all-in na vida, morando lá no Carapicuíba, um lugar pequeno e tal. Em um ano, ele, de empresa, né, todo esse crescimento, foi se capacitando, o cara se dedica muito, trabalha muito. Trouxe que ele namorava na época, né, trouxe ela pra cá, casou, hoje mora em Alphaville também, do meu lado lá, mudou completamente de vida. Que benção. Então, é um cara que tá sempre crescendo. Hoje ele lidera um time lá nosso de edição com 20 pessoas. Então, Que um legal. cara muito... assim, essas histórias assim, você vê que foi Deus, foi colocando as pessoas certas também. Uhum. E a gente, Bom. desde o início. E conversão? Hum. Já aconteceu de alguém entrar assim, sem saber de nada, mas ser tocado pelo que vocês ensinam, ser transformado? A gente já recebeu vários depoimentos assim, né? Sério? Testemunhos assim. Gente assim, e um dos últimos aí que eu mais... Que às vezes, assim, a empresa vai crescendo, você não consegue ter tanta proximidade com todo mundo. Sim. E aí, um dos nossos colaboradores, na última célula, inclusive, que nós fizemos, foi muito interessante, que ele falou que estava mais afastado de Deus. Que teve um momento, enfim, ele se afastou de Deus e tal. E aí, antes de entrar na gente, né, tava pedindo meio que uma confirmação e tal, e aí a confirmação veio que veio a vaga dele na empresa. E ali, velho, voltou numa conexão gigantesca, tá? Foi uma resposta direta para ele, e ali ele viu que todas as pessoas eram pessoas de princípios, de valores, que ali... É engraçado, porque ali, se eu ligar hoje, agora, que pessoal, o que vocês mais gostam da empresa? Ligar agora. E o pessoal, a maioria vai falar isso, porque a gente faz isso direto, eles falam direto isso. Quando alguém entra novo. Caramba, vocês realmente, vocês vivem o que vocês falam, vocês têm princípios cristãos, eles trazem essa parte do reino como o valor principal. Que legal. Do que eles mais gostam na cultura. É difícil hoje em dia ter muito isso, legal. né? Nas outras empresas, É. olha, o que eu mais gosto aqui é a máquina de refrigerante. Colocaram Não, aqui. cara, porque assim, eles valorizam o ambiente. Pra você Sim. ter uma ideia, pô, pra gente aplicar um blitzscaling desse aqui, como eu falei antes, não existe um crescimento desse aqui trabalhando certinho o horário, cara. O pessoal trabalha pra caraca lá. Sabe? E não é forçado, assim. O pessoal trabalha porque, como tem meritocracia, todo mundo sabe o que tem que fazer pra crescer. Eles trabalham muito. Mas mesmo trabalhando muito, não é um fardo tão pesado quanto, por exemplo, uma pessoa que tá fazendo uma coisa que não gosta num ambiente horrível. Sim. Ali as pessoas valorizam o ambiente, elas gostam de estar ali, então eles trabalham muito, mas o ambiente é leve, o ambiente é bom. Então elas gostam, porque ao mesmo tempo que ela trabalha muito, ela cresce muito. Tem ambientes que você fala assim, eu tô lendo, tal, você vai ser esquisito. Lá, se você não estiver lendo, se você não estiver se desenvolvendo, você é esquisito. Porque o ambiente te coloca pra frente. Toda hora alguém reforça, alguma coisa assim. Então o ambiente é muito bom nesse sentido. E aí a gente vê muito testemunho dessa parte também. Caramba, que legal. E aproveitando que você tá falando disso, referente a corrupção do mercado, né? Sim. Porque o mercado pensa, a cultura do mercado é outra. Sim. Já aconteceu de vocês terem que
escolher viver os valores bíblicos para não entrar em determinadas Sim. coisas que oferecem, né? Não. Por exemplo, os exemplos que eu dei agora, por exemplo. Por que a gente, por exemplo, trouxe um cara desse que cresceu, hoje a maioria das pessoas ali que estão em cargos de liderança não tem um ano de empresa. Uhum. Por que as pessoas estão nesses cargos? Por que a gente já não foi direto no mercado e trouxe uma pessoa pronta? Para honrar essa pessoa que está ali. Então, claro, essa pessoa ela tem, como eu disse anteriormente, eu reforço, tem que ser competente para exercer aquilo. Mas a gente já deixa a carta aberta para ela, olha, você está entrando aqui, mas daqui tantos meses pode ter mais pessoas aqui. Se você estiver competente, você vai crescer. Então, a gente primeiro investe nas pessoas. A gente sabe que o resultado financeiro de uma empresa não é de uma pessoa, é da empresa, então, que é composta por pessoas. Então, a gente hoje valoriza as pessoas, dá oportunidade para elas crescerem, se desenvolverem e assumirem cargos maiores, contanto que ela se desenvolva e seja capaz disso. Então, hoje a gente não sai, por exemplo, a gente hoje ter um desligamento, é porque essa pessoa geralmente está com... A gente teve poucos nessa jornada, que é muito raro uma empresa assim, tão rápida. E os que foram por conta de fit cultural. Fit cultural total. Então, hoje a cultura está acima de qualquer outra coisa. Pode ter um cara bom, mas se ele não tiver 100% alinhado com os padrões da empresa, os princípios e tudo mais, a gente sabe que vai ser muito mais caro no futuro. Então, é que quando você vai crescendo, o que mais tem é oportunidade, do que você imaginar. E aí, eu já honrei muitas vezes a vida do Fábio e do Elias por conta disso. Eles que estão mais à frente ali no rosto e tal, eles não trocam os valores por nada. Os valores que eles têm ali é tipo assim, a gente vai no Mastermind, vai num evento, alguma coisa assim, legal, eu pego o que o outro tá funcionando, mas não é tudo, a nossa cultura é aquilo. Então, a gente, antes de, por exemplo, às vezes se a pessoa não estiver performando tão bem, antes de só trocar ela, se eu mudar ela de ela não vai performar melhor? Qual o talento que ela tem bom? Pô, às vezes ela não tá performando tão bem, sei lá, dentro de uma área que é técnica. Mas será que às vezes ela conversa bem? Será que ela não performaria bem, tipo, na área de sucesso do cliente, com relacionamento? Vamos testar ela. Uma pessoa hoje, ela ser desligada da nossa empresa, ela tem que estar, assim, ter cometido muita coisa errada. Ela tem que estar, assim, realmente pedindo pra ir embora. Porque a gente testa, a gente dá oportunidade, a gente dá feedback, é muito difícil. E aí... Até porque tem pessoas que não vão performar bem de início, né? Sim. Às vezes ela tá tentando, tá mostrando, tentando mostrar, mas não se encaixou, não tá bem. Então é legal ter, pô, não, vamos tirar você daqui, vamos lá, vamos te dar mais uma chance. Se você tem caráter, se você tá entendendo a cultura, se você quer, pô, vamos te dar mais uma chance. Não pode ser doentio assim, né, cara? Como o mercado é, muitas vezes, Eu né? acho que o negócio é ter a clareza. Então a gente é muito claro. Quando a pessoa tá indo bem, a gente recompensa. Quando tá indo mais, a gente dá o feedback bem aberto, bem claro e sabe o que tem que fazer. E sim, tem vários casos lá, de pessoas que eles iniciaram uma área, tipo, a gente tem uma pessoa lá, por exemplo, veio para a área de sucesso do cliente, a gente identificou que ela tinha um perfil muito bom pro comercial, migrou de departamento, ela tá se destacando muito no departamento comercial. Super feliz. Outro que era gestor de tráfego, também não estava indo tão bem na gestão de tráfego, a gente trouxe feedback para ele e tudo mais. A gente apontou, tem uma oportunidade dentro desse setor aqui, que se você quiser, ali você tem a oportunidade de crescer. Abraçou, tá hiper feliz, entendeu? Um baita no discurso pra gente. Então tem essa possibilidade. E eu acho que é legal, porque a cultura voltada para as pessoas, ela também valoriza isso. Quanto que essa pessoa tá crescendo, tá se desenvolvendo, tá se tornando uma pessoa melhor dentro daquele ambiente. E o ambiente estando protegido, eu falo muito do Blitz, né, que é a cultura ali, que é um crescimento muito acelerado. O perigo do crescimento muito acelerado é você passar por cima das pessoas, justamente. Sim. Então, para sustentar isso, um processo nesse nível ele nunca vai estar perfeito. A pessoa fala assim, mas um empresário nunca vai chegar. O empresário ele não vai tocar a mão em nada, não vai chegar em nada. É uma visão, ok, de uma empresa que está muito bem estruturada há muito tempo ou tal. Numa empresa de um crescimento acelerado, não tem essa. Você vai receber, não vai ter um processo bonitinho, que toda hora muda. Muda muita coisa muito rápido. Então, você tem que estar ali, uma liderança no skin da game mesmo. Não tem essa. E aí, partindo do princípio que eu não vou ter um processo extremamente perfeito, o que eu tenho que dar valor? Nas pessoas. Porque se eu tenho pessoas que estão com o fit cultural certo, pessoas que estão, por exemplo, lá, a gente não aceita a pessoa só trazer um problema sem trazer uma solução junto. Então, tem muitas coisas às vezes ali que envolvem que a pessoa, ela pensa junto com a gente. Legal. Então, se eu tenho boas pessoas com uma boa cultura, eu não preciso, às vezes, ter o processo perfeito. Claro que o processo vai potencializar essa pessoa. Mas num ritmo desse, se eu não tiver as pessoas
boas ali na frente, não há processo que sustente um crescimento tão acelerado. Porque eu acho que também a cultura de muitos brasileiros é o quê? O que é o olhar humano da pessoa? É você olhar o chefe, né, o dono da empresa, olhar a minha condição. E não, ao invés do próprio ser humano e profissional, olhar a própria condição e falar assim, cara, isso está errado, mas eu tenho que trazer uma solução junto. Eu não estou conseguindo performar bem, mas eu preciso já achar uma solução para ajudar o meu chefe. E na verdade não, o brasileiro, eu percebo muito isso, tem essa condição de coitado. Ah não, o chefe tá me sugando, o chefe tá me impondo. Sou vítima, né? Eu sou vítima, ele se vitimiza demais. Então às vezes acaba não progredindo na carreira, porque tem esse olhar que a empresa precisa ser mais humana. Mas o humano também é você olhar pra dentro de si e falar, caramba, eu preciso performar melhor, preciso trabalhar melhor. Vou conversar com o meu chefe, o que eu posso fazer pra melhorar? Ele tem um conhecimento talvez que eu não tenha. Então essa cultura muitas vezes no Brasil não é tão aceitada. Exatamente, é assim. E assim, a nível de liderança, que a gente sabe que cada um tem uma realidade de um líder. Tem líderes que você vai ser uma maravilha. Tem líderes que é como a gente falou de José. Você vai ter que entender onde você tá e aprender a ser o sal daquele ambiente. Sim. Às vezes você tá com uma liderança, velho, que é terrível. Tem isso. E aí a pergunta é, você vai reclamar ou você vai ser o sal na vida dela? Exato. Aí que tá o jogo. Porque você lidar só com pessoa que você gosta, que é boa, é uma maravilha. É fácil, né? Agora o negócio tá nisso. E aí o que você vai fazer? Você vai realmente honrar porque ela é uma pessoa de autoridade? Ou você não vai honrar? Quando ela virar as costas, você vai falar mal dela. Você vai criar motim dentro. Porque isso aí diz mais sobre você do que sobre ela. Então, se você hoje está numa liderança que você não concorda, que você não gosta, seja o sal do ambiente. Verdade. Aí pronto, você vai estar sendo pronto para ser elevado depois. E se você já está com uma liderança boa, maravilha. Seja humilde e se desenvolva para você crescer junto. Então lá hoje na nossa liderança, trazendo o que vocês falaram da cultura do reino, 100% é voltada para a liderança de Jesus. Então, quando o cara vai subir para um cargo de liderança, ele já entende que o maior é aquele que mais serve. Essas são coisas que são interessantes de cultura. Se você ligar agora, pegar um agora, ligar para um líder e falar, cara, quem é o líder? Aí eu falo, é aquele que mais serve. Porque a gente reforça toda hora isso. Legal. Não tem essa. Se o liderado tá precisando, meu amigo, você tá na liderança, não é pra você ser o maior, é pra você ser realmente aquele que mais serve. Não, e olha que interessante, a gente tá em 2025, né? Aí você pega um ensinamento desse de Jesus... De 2000 anos. Faz todo sentido, né? E tipo, a gente tá aqui diante de alguém que tá super atual no mundo dos negócios, tá atualizado, é jovem, tá buscando. E olha o que ele aplica na empresa dele. É o ensinamento de Jesus, cara, de 2000 anos. Então, não tem como a Bíblia ser ultrapassada, né, Daniel? Não existe, cara. Assim, a liderança lá toda forjada, eu dou treinamento de liderança lá, toda a liderança foi forjada com base nos ensinamentos bíblicos, todas. Então, o maior é aquele que mais serve. O que eu servi a pessoa? Eu vou olhar aquelas pessoas que estão sobre a minha supervisão, sobre a minha liderança. Eu vou entender que, assim como Deus tem um propósito na minha vida, Ele também tem um propósito na dela. O meu papel como líder, a posição que eu tô sendo confiado, é eu conseguir fazer com que esse potencial vire uma potência. Isso, inclusive, eu aprendi com a Malu, minha namorada, que é uma frase que ela falou que é muito legal, que ela fala, né, que um potencial é alguém, que é, por exemplo, uma semente, ela é um potencial. Só que ela só vai virar uma potência se, por exemplo, eu como líder, cuidar do terreno que ela vai estar, eu vou ajudar ela tá crescendo, ela precisa de quanto de sol, de água e tal. Então, o papel do líder é esse, é enxergar a potência que tem dentro de cada liderado dele e aprender a lapidar isso. Esse é o papel do líder. Então, ele tem que estar toda hora disposto a servir. Às vezes, a lapidação que ele vai ser dentro de um processo que vai facilitar a vida daquela pessoa. Às vezes, vai ser, de fato, chamando ela e dando feedback direto para ela. Às vezes, vai ser ouvindo ela, escutando ela. Vai ser, olha, você está muito bom nessa área e você tem potencial para ser isso. Só que para você viver esse potencial, eu preciso que você desenvolva isso, isso, isso. E vai lapidando aquilo. Então, o líder, ele tem que entender que ele não pode ser maior. A coroa do líder é um liderado que ficou melhor do que ele. Essa é a maior coroa que tem do líder. Verdade. É um cara que foi tão bom líder que o liderado dele ultrapassou ele. Tá gerando frutos muito maiores, que vem no que Jesus nos ensinou. Que ele manda as pessoas e fala, vocês farão obras maiores ainda que a minha. A coroa de um líder, pra mim, é ter um liderado que se destacou, foi muito além dele. Aí o cara foi um bom líder. Se todos os liderados dele estão sempre abaixo dele, não foi um bom líder. Na minha visão, não foi um bom líder. Então a coroa do líder é essa, é um cara que potencializa esses talentos que estão abaixo dele ali, para que eles cresçam e gerem mais frutos até maiores que o dele mesmo. Para mim isso aí é liderança na prática. Muito bom. Você falou aí
dos 5 dígitos, né? Tem vaga lá. O cara performar. Hoje mesmo, né? Hoje foi engraçado, né? Que eu até o dia quinto dia útil, o pessoal manda lá as notas, né? Aí eu já tinha avisado o Fábio. Eu falei, Fábio, ó, já prepara que esse mês ó, A vai galera ser foi interessante. Pra você ter uma ideia, lá é uma empresa nossa de crescimento e audiência, né? Uhum. Cara, tipo, foram mais de 200 virais ali, né? Das pessoas que entram tal. 221 no total. Mais de 100 milhões de visualizações ao total. E aí, case, super case e tal. Então, assim, tudo que vai acumulando, eles vão ganhando, né? Sim. Então, realmente, cara que performa, porque a gente entende que é o seguinte, o nosso propósito ali maior a gente tem, porque lá a gente não aceita qualquer um na mentoria. Uhum. No curso online, beleza, não tem controle, mas pra entrar na mentoria, não é qualquer um que entra. Então, a gente sabe o poder que a gente tem em mão. Pô, eu chegar ao poder aqui, eu sei que eu sei o caminho pra, pô, te dar uma estratégia pra você viralizar e alcançar milhões de pessoas. Então, eu não posso dar esse poder pra qualquer um. Então, a gente sabe que toda pessoa que investe, confia na gente, é um propósito também que a gente tem na mão. Toda empresa sabe disso. Desde a pessoa que às vezes vai fazer uma prospecção lá, que alguém comentou, sei lá, eu quero saber mais, e ela vai receber essa pessoa, ela entende que ela está recebendo um propósito de Deus ali. Uhum. Então, ela entende que aquilo ali já é uma semente já. E aí vai passando por todo o cuidado, até chegar na parte dos estrategistas que fazem os roteiros, que mentoram e tudo mais. Eles sabem o potencial que eles têm, o nível de responsabilidade. A gente reforça muito isso lá. Uhum. A responsabilidade que está sendo confiada. E aí cada pessoa que vem, grava, e a gente fica, a mensagem dela está sendo levada, a gente fala que é uma flecha que está sendo lançada, né? Ou seja, é mais um propósito que a gente potencializou, que agora está atingindo milhões de vidas. A gente tem mentorado lá, você deve conhecer. Muitos aí eu tenho certeza que já viram o vídeo já. Porque tem uns milhões de visualizações, Legal. aí certeza Então, que já chegou em o você. papel de vocês lá é pegar, por exemplo, o nosso canal Isso, aqui estourar ele, velho, e explodir ele. alavancar. Exatamente. Tá Muito vendo? legal. E Deus já tocou no coração do Daniel. Olha isso. É confirmação. Por isso que ele te trouxe aqui, aleluia. Olha as lâmpadas tremendo. Vou girar no manto aqui na cadeira. Mas é muito legal, até porque, então aí nesse caso não é qualquer um, você falou que Não. não é qualquer um. Que das mentorias, não. Se chega alguém então com uma proposta pra vocês analisam e falam, poxa, isso não é legal Não, pra imagem, vocês recusam. A gente tanto de coisa que a gente recusa. Vocês mais recusam Sério? que aceitam, será? A gente aceita mais, mas Aceita assim, mais. Tem vem bastante direto, recusa. vem coisa de aposta, Ah, vem gente que, tipo assim, digamos, não tá de acordo com nossos princípios. Caraca, que legal. Não passa nem entra. E que já questionou, a gente, não, mas vocês vão ser ponto de não sei o que. Olha, nesse momento, não tem como. Caramba, é legal. A gente não aceita, porque a gente sabe que assim, quem tem a consciência, igual nós temos, o peso depois da cobrança, lá de cima, é na gente. uhum. A partir do momento que eu decidi livre e espontânea vontade ajudar algo ou alguém que vai, tipo, pegar uma Contra esses mensagem princípios. totalmente contra, a cobrança pesada vem na gente depois. É. Entendi. E a gente recebe ataque espiritual direto lá, velho. Caramba, que Então, legal, mano, saber disso. Assim, a gente tem que estar assim, a gente se reúne muito, a gente ora muito, a gente se protege muito, porque a gente sabe que o que a gente tá fazendo é uma coisa que você tá dando voz a pessoas que têm grandes mensagens, né? Que vão contribuir, que vão realmente servir. Então, é uma responsabilidade muito grande. Tem que estar protegido, tem que estar sempre... E até aproveitando isso, como que você equilibra? Uhum. Pode falar do Daniel ou do Elias e do Fábio. Como vocês equilibram vida espiritual com pessoal, profissional? Como que vocês fazem isso? Do Elias e do Fábio, eu não vou conseguir saber tanto profundamente ali. Eu sei que, assim, eles vão na igreja constantemente, toda semana estão na igreja, estão constantemente também em oração, e a família deles também é muito bem estruturada. Então, os cônjuges, né, ali eles são muito firmes, que é até um ponto interessante. Que, como eu falei, né, uma velocidade muito grande, tem muito trabalho e tal, então se o casal não tá unido no mesmo propósito, aí começa a dar... Sucumbe. Uhum. Exatamente. Então, eu vejo que é uma união realmente familiar ali, unido no mesmo propósito. Legal. E aí, da minha parte, que eu consigo falar com mais autoridade, cara, não tem um dia que eu não... Toda hora que eu me vejo, eu criei o hábito muito forte de agradecer por tudo mesmo. Uhum. Então, não tem um dia que eu não vou pra casa, é ali que eu não agradeço que eu tô morando ali. E eu trago pra Deus ali tudo que eu puder. Então, como hoje, na cultura da empresa, a gente traz toda hora, eventualmente, a gente tá falando uma coisa, tipo, você é o sal, você é a luz.
Então, toda hora está sendo reforçado esse ambiente. Uhum. E aí, a gente puxa a oração sempre em todos os momentos. Hoje teve o aniversário de uma colaboradora nossa, e puxa a oração. Então, a cultura, ela promove esse ambiente que não nos faz esquecer do propósito, não faz esquecer de Deus, da mensagem, de tudo. As histórias. Então, é um ambiente que ele está toda hora relembrando. Mas aí, em particular, eu vou à igreja todas as semanas, faço oração todos os dias, me protejo. E aí, quando eu percebo que eu tô meio assim, eu já, calma aí, deixa eu dar uma respirada. Tô muito dentro, tá errado. Uhum. Hoje eu tenho um nível de autoconhecimento que eu consigo entender que, tipo, se estiver muito dentro, ou tiver muito assim, eu vou, tem que dar uma segurada aqui. E aí eu me trago a memória do porquê que eu tô ali. Eu trago muita memória da onde que Deus quer estar. Então, uma oração que eu faço muito é essa. Eu falo, Deus, antes de sair de casa pro trabalho, eu falo muito isso. Senhor, hoje eu entrego o meu dia pro Senhor, que o teu propósito esteja alinhado, que o meu propósito, né, esteja alinhado com o seu, os meus caminhos estejam alinhados com vocês, que tudo o que eu for fazer hoje seja como para o Senhor, não para os homens, livra-me do mal, tá? Então eu coloco muito assim as minhas orações para que Deus não me deixe esquecer do porquê que eu tô ali. Sim. Em primeiro lugar seja Ele. Em primeiro lugar Deus, aí beleza. Aí depois eu posso ter minhas metas pessoais, as conquistas pessoais que eu quero ter, mas eu não posso esquecer do porquê que eu tô ali. Porque no longo prazo o que sustenta não é o material, não. Material, se for só no material, conquistou já era, acabou a motivação. Verdade. Agora, se eu entendo que eu tô ali por um propósito de Deus, eu reconheço isso, não tem o que eu não vou fazer, que eu tô sendo julgado ali, não tem o que fazer. Você sabe, Deus me confia nessa posição aqui. Então, você tá toda hora lembrando, se eu vacilar, vai ser tirado de mim, vai ser dado pra outro. Então, eu reforço muito isso. E, assim, cara, a gente já ouviu muita coisa já de você, eu tô admirado pela sua idade e tudo mais, mas aí o cara, eu vou colocar duas perguntas pra você. Primeiramente, o jovem que tá vendo você, tá pensando em transicionar, fala, caramba, ele falou tanta coisa, tanto conhecimento. Que conselho que você daria pra esse cara pensar já numa transição? E um outro ponto, você acha que outros jogadores de futebol, né, que também começam, e são muitos, você viveu numa base de um time gigante e vivenciou também a carreira de profissional, você vê o tanto de atleta que por dia para de jogar, e às vezes a maioria deles não tem um plano B, qual que seria esse conselho para eles? Isso. Então, vamos lá, o primeiro ponto. Lá é o seguinte, lembrar do que a gente falou no início lá. Então, uma maioria das pessoas aqui vai pro lado financeiro, eu vou falar do lado financeiro. Dinheiro, vamos colocar assim, valor, ele está intimamente linkado a quantas pessoas você consegue servir e quão bem você consegue servir elas. Se você hoje vai empreender, ou se hoje você vai trabalhar numa empresa, é só você pensar, beleza, o que eu preciso fazer, quem eu preciso ser para gerar valor para onde eu estou. Seja se for um negócio para os seus clientes, quanto mais clientes você puder servir, melhor e com excelência, mais você vai faturar. E se for dentro de uma empresa que crescer, né, dentro ali ou em outros cargos, quem eu preciso ser, quais habilidades eu preciso desenvolver para eu gerar valor e subindo de cargo. Aí dentro disso você tem que ser muito crítico. Por exemplo, negócios. Se eu quero ter um negócio que ao ponto de gerar valor de, vamos supor, R$1 milhão por mês, tá, então o meu produto que eu tenho aqui, será que esse produto aqui que eu tenho, quantas vezes eu tenho que fazer dele para eu faturar R$1 milhão? Aí você vai fazer na conta. Tantos. Para eu fazer esse tanto de venda, quantas pessoas eu tenho que impactar? Para eu impactar tantas pessoas, quanto que eu tenho que investir em tráfego? Onde eu tenho que estar? Beleza, para eu conseguir isso aí, quais canais de distribuição, se for produto físico, eu tenho que ter? Então aí vem para a parte técnica mesmo, na prática. Ou então, às vezes, será que eu vou ter mais produtos? Aí, onde é que vem os pontos daqui? Daí eu acho que a maioria cai. Eu acabei de falar, é competência, conhecimento. Se você não está tendo os resultados que você tem, ou falta algum conhecimento que você ainda não sabe, ou alguma competência que você ainda não desenvolveu, porque o resultado é só um feedback. Ele não é algo tangível, ele é só uma consequência de algo que você aplicou. Então, se eu quero ter um X, vamos supor, aí nesse caso de faturamento a nível de empresa, quero ter um X de faturamento, como é que estão, por exemplo, mas eu não consigo mais que minha agenda está cheia. Tá, então eu consigo criar um produto que vai ser algo em grupo, eu consigo criar um produto no caso do digital, além do digital, quais são as estratégias de marketing? Eu domino de marketing? Se eu não domino de marketing, ou eu vou estudar sobre marketing, ou eu vou trazer alguém, um parceiro para dominar marketing, ou vou contratar alguém. Então a mente tem que estar nisso. Ou é pessoas que você vai trazer, pessoas potencializam muito, pessoas boas que vão potencializar, ou você vai ter que estudar. Só que é um fato, ninguém construiu nada grande sozinho. Então, o que eu te indicaria
Foca em uma coisa que você vai ser muito bom nisso. Isso aí, tanto da empresa você vai ser valorizado, quanto no mercado empresarial você vai ser valorizado. Foca no seu ponto forte, leva ele a um nível extraordinário. E todo o resto, vá atrás de pessoas boas naquilo. Esteja muito bem conectado. Vai em eventos, se o seu ambiente hoje não te potencializa, vai chegar uma hora que você vai ter que cortar os laços para aquele seu objetivo, não faz mais sentido. Então, vai atrás de pessoas que podem contribuir com aquilo ali. E é isso, a consequência é essa. Se eu quero ter um resultado X, é com quem eu tenho que estar perto e quais competências eu preciso desenvolver. Se eu não sou bom naquela competência, eu tenho que ter alguém que é bom naquilo. Das duas, uma. Ou eu me torno bom naquilo, ou eu contrato alguém que é bom naquilo. Ou me associo a alguém que é bom naquilo. Mas eu tenho problemas, então é aquilo. Onde tem problema, tem dinheiro. Esse é um fato. Então, se tem problema para resolver, tem dinheiro ali. Quem resolver primeiro vai ganhar. Verdade. E aí é aquilo. Vamos colocar assim. Quando a gente fala, por exemplo, dos grandes empresários. Vamos colocar, um Steve Jobs. Falei Steve Jobs. Qual que é a primeira coisa que, por exemplo, vem na sua mente? Falei Steve Jobs. O que você vê na sua mente? Tecnologia. E você, que quando eu falo da pessoa Steve Jobs, o que você vê na sua mente? Inovação. Inovação, tal. Por que não veio, por exemplo... Puta, mano. O cara era... Nossa, o cara era muito bom no Excel. Por que não vem isso? Quando a gente fala de um grande empresário. Olha as habilidades que a gente fala. Quando a gente fala dos grandes... Cara, o que você admira nele? Nossa, é a visão. Nossa, a liderança. Olha as habilidades. Aí você já tem uma noção. O grande empresário, ele não é necessariamente o melhor no Excel. Ele é muito bom em colocar as pessoas certas para trabalhar junto com ele para atingir um objetivo muito maior. Uhum. Então, os grandes empresários eles têm uma habilidade muito em comum, muito boa, que é ter uma visão de encontrar oportunidades, encontrar problemas e desenvolver soluções para aquilo. Ou ele chega, por exemplo, mano, eu sei que tem um problema com a água do Brasil, não tem nada de água, mas ele sabe que existe um problema. Então, ou ele vai resolver se ele tem conhecimento de água, ou se ele não vai resolver, ele vai entender alguém que manja muito de água. Porque ele sabe que tem um problema. Então, ele vai achar alguém que sabe solucionar esse problema. Fala, cara, tem uma brecha aqui, quem tá como meu sócio, quem tá não sei o quê. Ele vai com aquele problema. Então, ele vai atrás das pessoas certas para ajudar ele a alcançar aquela visão. Então, o grande empresário tem a visão para curar grandes problemas e ele sabe como escalonar isso. Legal. Então, ele tem a visão, traz as pessoas certas e sabe como expandir isso. Esse é o empresário de sucesso. Muito Então, bom. a gente não vai falar que o cara é muito bom no Excel. O cara é um visionário. O cara é um baita de um líder. Silvio Santos. Fala, Silvio Santos, o que você lembra? Ele não era o mestre do perfume ou o mestre da loteria. Ele não vai vir frases assim. Uhum. Vão vir frases assim. Então, a nível empresarial é isso. E dentro da empresa, competência. Empresa, você cresce para ganhar muito numa empresa, né? CLT, digamos assim, é liderança. É muito difícil alguém que está na base, ali no início, ali no operacional, vai ganhar a mesma coisa que uma pessoa que está ali no C-Level, no diretor executivo e tal. Então, você quer chegar naquilo lá, você se pergunta, quais são as competências que essa pessoa precisa, que essa pessoa tem para ela estar ali? O que eu preciso ter para eu exercer muito bem aquela função que eu quero? E aí, você vai desenvolvendo isso. Vai chegar um ponto que você já vai estar pedindo, tipo um carro que está dando certo para passar. Você já vai estar exercendo aquilo ali, vai estar dando, às vezes, ideias para o seu líder. Você vai estar tendo uma atitude proativa que vai estar demonstrando que você já está pronto para aquele cargo. E aí você vai ascender para aquilo. Porque uma empresa é o seguinte, se você não ascender para aquilo, você pode ter certeza, se você estiver em movimento, alguém em uma conversa, em algum lugar, vai identificar exatamente isso em você, porque quem tem o olhar saca isso e vai te puxar. Então, se a empresa que você está hoje não te valorizar, você já estando 100% competente, gerando valor há muito tempo, pode ter certeza, se você estiver em movimento, outra pessoa vai vir e vai te buscar e você vai ascender. Uhum. Então, Bom. isso é fato. Muito bom. Muito bom. Dicas preciosas. E o que eu queria saber também, Daniel, o que você tem buscado de conhecimento, por exemplo, livros, Sim. treinamentos, que você pode indicar até para quem tá assistindo, eu indico esse livro aqui que é bom, me mudou minha mente. O que você pode falar pro pessoal? Cara, tem um livro que ele mudou muito a minha cabeça na forma de traçar metas, objetivos e rotinas, que é o Hábitos Atômicos. Esse livro é obrigatório se você quer realmente crescer, digamos, na carreira, profissionalmente e tal. Por quê? Ele te ensina, as pessoas geralmente colocam uma meta assim, eu quero emagrecer X quilos, ou eu quero atingir tal faturamento. Ela bota o foco dela no resultado. Só que lembra que eu falei mais cedo, para você, o resultado eu não tenho controle. Ele é uma consequência de algo que eu gerei. O que eu tenho controle é justamente das ações que eu vou gerar para chegar naquele resultado. Então, esse livro ele traz essa percepção e ele te estimula a criar metas de identidade, não mais de resultado.
Então, justamente essa pergunta, quem eu preciso ser para gerar esse resultado? Uhum. Só que daí eu não começo, qual que é a ideia, né, do hábitos atômicos? Um hábito atômico é um hábito, tipo, do tamanho de um átomo mesmo, ou seja, minúsculo, O menor possível, mas que tem um né? poder atômico gigante. Por quê? Eu vou começar a fazer aquilo ali, só que aquilo ali ao longo do tempo vai ser como se fosse juros compostos. Chega uma hora que aquilo ali que eu tô fazendo um pouquinho, vai somando, daqui a pouco eu tô gerando um resultado que eu nem vi mais. Sim. Por exemplo, vocês começaram com o podcast. Se, por exemplo, há 1 ano e meio atrás, falarem, cara, vão passar X pessoas na cadeira de vocês, ou vocês já vão estar não sei o quê. Já naquela época, você fala, cara, é muita coisa, Tá eu distante, não consigo ver. né? Mas se você estudar, cara, eu vou fazer um episódio. Eu vou fazer tipo assim, eu vou gravar algum vídeo, eu só vou iniciar. Então, o hábito atômico, ele fala para você, ao invés de você, por exemplo, colocar uma meta de, eu quero emagrecer tantos quilos, eu vou focar para a identidade em quem é o tipo de pessoa que tem esse corpo, como é que é a rotina dela, quem ela se torna. Tá, então vamos supor, eu quero me tornar um atleta. Então, quais são os comportamentos que um atleta faz? Aí eu vou focar nesses comportamentos. E eu não vou começar, por exemplo, vou na academia todo dia. Não é essa a meta. É tipo, meu hábito atômico vai ser, por exemplo, eu vou dar tipo, uma volta no quarteirão. Porque o hábito, qual que é o problema dele? É quando a pessoa falha. É geralmente onde ela desiste. Tipo assim, ela coloca o dia, vou na academia todo dia. Daí um dia que ela não vai, ela fala, caramba, não fui, mano. Tipo, quebrou todo o meu negócio, desanima. aí ela desanima. Agora, um hábito atômico, ele tem que ser tão fácil de você executar, ao ponto do seu dia mais cansado, no mínimo, você executa ele. Porque com a medida do tempo, você vai aumentando. Tipo, eu me propus a ir na academia, treinar, tipo, fazer 10 minutos de esteira, exemplo. Chega lá, você não vai fazer só 10 minutos, você vai fazer mais. Mas é melhor que você faça mais do que se comprometer todo dia, e aí não vai um dia, você desanime e morre. Então, o segredo, isso aí eu levei pra minha vida. Tudo que eu vou fazer, eu não penso mais em coisas que eu vou iniciar, que eu não vou levar como um estilo de vida. E aí, o estilo de vida que você quer ter, pronto, ele automaticamente leva para os seus objetivos. E aí, aí viria o segundo livro que eu indico agora, que é o Sem Esforço. E você une hábitos atômicos com um livro sem esforço, meu amigo, seus objetivos de vida correm atrás de você. Você para de correr atrás das coisas. Porque você entende que você cria um ambiente que vai te levar automaticamente a ter o feedback, né? Esse resultado que você quer. Então, eu quero ter o resultado X. Se eu estou exercendo todos os dias esses comportamentos, eu tenho esse estilo de vida, o resultado desse estilo de vida ao longo do tempo é esse. É inevitável. Legal, hein? Já anotou? Muito bom. Sem esforço e hábitos atômicos. Lê os dois, une, aplica, explosão. Show. Muito bom. Bom demais. Bora correr atrás desses livros. Já. Bom, estamos encerrando, né? Deu nosso tempo. Deu tempo, a gente queria perguntar mais aqui, absorver mais, mas assim, para finalizar, a gente sempre faz uma pergunta que é o nosso carro-chefe, a nossa manchete aqui do canal, que é: se você pudesse resumir a Bíblia em uma frase, como você faria? E aí, pensa aí em algo que possa marcar a vida de pessoas que vão escutar, pra também virar uma manchete aqui do nosso canal. Resumir a Bíblia em uma frase. Aí, ó, desafio. Sei que você é movido a desafio. Aí, ó, desafio. É Vai ter que entrar no estado de flow agora. Essa daí é boa mesmo, hein? Se fosse resumir a Bíblia em uma frase... Caraca, meu amigo. Pensa aí no seu dia a dia. Porque... Aquilo que reflete muitas vezes no seu trabalho. É que assim, uma frase só é pouco. Mas é o seguinte, a Bíblia é autoconhecimento. É a história de Deus e a sua história. Se você não conhece a história de Deus, você não se conhece. Então, eu diria que se eu fosse resumir a Bíblia, seria isso. Se você não conhece... se, por exemplo, você vê a imagem de um leão e de um cordeiro e você não sabe o que significa, você ainda não se conhece. Muito bom. Então, muito bom. Mais ou menos isso. Essa Caramba, foi boa, hein? Foi pra diferente. pra Essa a gente ainda não teve, não. Pra quem tirou na hora, assim. Foi muito boa, muito boa. Tá concorrendo aí, ó. O prêmio. No final a gente já deu um prêmio no 1 ano. No final desse segundo ano de podcast, a gente dá o prêmio pra melhor frase. Caraca. Quem sabe você ganha. A gente vai lá em Alphaville te entregar. Muito bom. Mas, Daniel, obrigado por ter aceitado o nosso convite, pela sua presença. Foi uma honra
te receber. A gente aproveita e fala aí pro pessoal, né? Segue a gente lá no Instagram, TikTok, YouTube, se inscreve, assiste os outros episódios, segue o Daniel Muniz, né? O Suas meu redes é sociais. Muniz DM. Muniz DM. Isso. Segue lá o Daniel e obrigado por vocês terem ficado aqui até o final. Pode palavras finais, Brunão. Daniel, obrigado. Foi um prazer, cara. Inspirador ter você aqui. Bom demais. Continue aí na sua pegada. A gente sai daqui todas as vezes que a gente entrevista alguém motivado e jovem assim, a gente sai com o coração incendiado. Que Deus continue abençoando você e sua família. Obrigado mesmo por ter vindo e Deus abençoe. Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Vocês continuem também assim sendo instrumento de bênção na vida das pessoas. Amém. Hoje eu tenho certeza que foi mais uma semente que foi plantada aí que vai gerar grandes frutos. Com certeza. Amém. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu, galera. Valeu. Deus abençoe. Valeu.